E é nesse país que você verá diversas loucuras realizadas por um único presidente. Está curioso para saber quais são essas loucuras? Então fique aqui comigo, que eu vou te apresentar as 15 curiosidades hilárias do Turcomenistão, o país das loucuras presidenciais. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Aqui você aprenderá diversas curiosidades de todo esse mundão. Então, se você tem interesse por conhecer mais sobre o nosso planeta, você está no canal certo. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir que, se você gostar dele, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas interessadas por esse assunto. Então, vamos lá! Número 1. O território do Turcomenistão. A República do Turcomenistão é um país situado na Ásia Central e tem como fronteira os seguintes países: Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Irã. Ufa, pelo menos um deles não termina com tão. Além disso, o Mar Cáspio também banha o território do Turcomenistão, assim como o Azerbaijão, que já tem um vídeo no nosso canal. Número 2. Religião no Turcomenistão. Com cerca de 89% da população, o islamismo do ramo sunita é a religião mais praticada no país. O restante da população ou segue a Igreja Ortodoxa Russa ou então não possui religião alguma. Número 3. Economia do Turcomenistão. Até pouco tempo, o algodão era uma das principais fontes econômicas do Turcomenistão. O país chegou a ser o 10º país em que mais produzia o algodão no mundo. Porém, nos últimos anos, a exploração do petróleo e do gás natural também se tornaram fontes econômicas do país. Número 4. A independência do Turcomenistão. Assim como o Azerbaijão, que já mencionei no vídeo que está aparecendo no card para vocês, o Turcomenistão também fez parte da extinta União Soviética. A independência do país ocorreu no dia 27 de outubro de 1991. Número 5. O clima do Turcomenistão. O Turcomenistão está localizado em um dos desertos mais secos do mundo. O clima do país é árido subtropical desértico e com poucas chuvas. A maior temperatura já registrada no país foi de 51,7 graus Celsius, que ocorreu nas margens do rio Amudária. Número 6. As loucuras do ex-presidente do Turcomenistão. No mesmo ano da independência do Turcomenistão, o presidente do país, Saparmurat Niyazov, ficou no poder entre 1991 e 2006. E isso que o país é considerado democrático. O ex-presidente apenas saiu do cargo pois ele faleceu nesse mesmo ano. Porém, em todos esses anos de poder, ele nunca teve candidato para concorrer com ele ao cargo de presidente do país. E para fechar essa curiosidade, em 1999, o presidente foi declarado como presidente vitalício do país. Número 7. A alteração do sobrenome do ex-presidente. O mesmo presidente que mencionei anteriormente, Saparmurat Niyazov, resolveu alterar o seu sobrenome. Ele acabou alterando o seu sobrenome para, pasmem agora, Turkmenbashi, que na tradução para o português significa o pai de todos os turcomenos. Número 8. As estátuas espalhadas pelo país. Diferentemente de um país realmente democrático, o antigo presidente Saparmurat Niyazov, ou Saparmurat Turkmenbashi, espalhou estátuas dele por todo o país. Ué, mas não é isso que os países que vivem em ditadura fazem? Curioso, hein? Número 9. A alteração dos dias da semana e dos meses do ano. Chega até a ser engraçado
o que o antigo presidente fez no país. Você sabia que o ex-presidente alterou os dias da semana e os meses do ano? Pois é, por exemplo, o mês de janeiro passou a ser chamado de Turkmenbaşı, então o primeiro mês do ano leva o seu sobrenome. Outro exemplo é o mês de abril, Gurban Sultan, em homenagem à mãe do antigo presidente do país. E o último exemplo vai para o mês de setembro, que começou a ser chamado de Runama, livro em que o ex-presidente escreveu. Número 10. O famoso livro Runama. E se você pensou que já tinha terminado, como mencionado anteriormente, o livro escrito pelo ex-presidente do Turcomenistão era a leitura obrigatória por todos os estudantes do país. Todos os alunos eram submetidos a provas em cima do que estudaram sobre esse livro. Acha que termina aqui a loucura? Se você trabalhasse em órgãos públicos ou se quisesse tirar sua carteira de habilitação, teria que realizar uma prova com conhecimento sobre esse famoso livro. Número 11. A proibição do fumo. Após ter que passar por uma cirurgia cardíaca e ter que parar de fumar, o presidente do Turcomenistão proibiu o fumo em todo o país. Se ele não pode fumar, ninguém pode. Número 12. A troca de poder no Turcomenistão. Com o falecimento do pai de todos os turcomenos, o novo presidente Gurbanguly Berdimuhamedov assumiu o poder e voltou os dias da semana e meses como eram anteriormente, e acabou com o estudo obrigatório do livro Runama. Porém, saiu um louco e entrou um maluco. O então novo presidente passou a ser chamado de Arkadag, que na tradução significa o protetor. Em resumo, o então novo presidente Arkadag também começou a espalhar estátuas dele pelo país e retirando as estátuas do antigo presidente. Se tornou cantor e criou uma estrutura turística gigantesca. Porém, ele esqueceu de toda a burocracia que o país tem para que os turistas possam visitá-lo. E apenas como caráter de informação, hoje quem é o presidente do Turcomenistão é o filho de Arkadag, Serdar Berdimuhamedov. Número 13. O Platô dos Dinossauros. E fica no Turcomenistão o Platô dos Dinossauros. Esse local abriga os conjuntos de pegadas fossilizadas mais importantes do planeta. O local foi descoberto nos anos de 1950 por paleontólogos soviéticos. No local existem aproximadamente 2.500 pegadas de dinossauros. Número 14. As misteriosas ruínas de Gonurtepe. Sendo patrimônio histórico da Unesco, as ruínas da cidade de Gonurtepe guardam muitos mistérios. Em cerca de 2.000 anos antes de Cristo, a cidade abrigava um dos povoados mais avançados da Idade de Bronze. Os artesãos da época eram capazes de modelar metais, fabricar acessórios em prata ou ouro e de esculpir ossos e pedras. E para finalizar, número 15, a Porta do Inferno. E fica no Turcomenistão a Porta do Inferno. Com 30 metros de profundidade e em chamas por mais de 40 anos, a Porta do Inferno está localizada no deserto de Karakum. Existem várias histórias referentes de como foi originado esse fogo, porém vou citar duas delas. A primeira, com o intuito de obter gás natural, cientistas da extinta União Soviética atearam fogo nesse local esperando que esse gás fosse dissipado. Porém, pelo que vocês perceberam, não funcionou e o local continua pegando fogo até os dias de hoje. E já a segunda foi que geólogos soviéticos estavam fazendo perfurações na localidade para tentar obter petróleo. Porém, se depararam com uma reserva de gás natural e para evitar que o gás metano fosse liberado na atmosfera,
atearam fogo. Eles pensavam que em pouco tempo esse fogo iria se apagar, porém... E esse foi mais um vídeo falando de 15 curiosidades do mundo. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois semanalmente estamos trazendo muitas curiosidades do mundo para você. Até a próxima, tchau!